Rafaela, obrigado. Então, para que fique registrado, né, se algum de vocês não se sentir confortável em ter a imagem divulgada, me avise por e-mail, ou me avise aqui hoje, que a gente coloca a comunicação para o final, para que a comunicação possa ser apresentada sem a gravação. Bom, nós temos 5 sessões nesse simpósio, a literatura, o pensamento e a filosofia. Iniciamos hoje com a primeira sessão com 5 comunicações, e essa sessão se abre com a apresentação da Lidiana de Oliveira Barros, uma comunicação intitulada Mulher, o Animal e as Ambivalências da Maternidade na obra A Cachorra, de Pilar Quintana. Lidiane, você tem 20 minutos para a sua apresentação, pode ficar à vontade para começar. José, ela não está na sala. Exato. Estou olhando, estou conferindo aqui agora, parece que ela não está. Bom, nesses casos, se todo mundo concordar, a gente pode passar para a segunda apresentação, e se ela vier, se ela entrar, ela apresenta no final. Pode ser? Bom, sendo assim, a comunicação número 2 está a cargo aqui do Gleidson André da Silva Ferreira. Já vi que ele está aqui na sala com a gente. O Gleidson vai apresentar a comunicação intitulada Como se estivéssemos em palimpsesto, de Elvira Vinha, Apagamento do Feminino e Corrosão Subjetiva. Gleidson, por favor, fique à vontade, o espaço é seu, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos, é um prazer falar de literatura, sobretudo num país ainda que boa parte da população está passando fome, então é de fato um privilégio, né, a gente poder parar e tirar nosso tempo para discutir algo que a gente, né, gosta tanto. Enfim, eu sou aluno da Unicamp, faço doutorado, estudo teoria do romance, mas a comunicação de hoje já não tem propriamente ligação com a minha pesquisa, não. É mais um desejo de produzir acerca da Elvira Vinha, que inclusive eu cogitei que fosse um dos meus objetos, mas eu acabei trocando de ideia e optei por estudar Faulkner, Rionete, fui para autores mais canônicos, né? E acho que me arrisquei menos. Eu participei da produção da primeira tese sobre a Elvira, e aí eu gostei muito da literatura dela no geral, sobretudo os romances, e desde então eu tenho esse desejo de fazer uma produção paralela, né? Ao mesmo tempo, fazer minha pesquisa regular de doutorado na Unicamp e paralelo, produzir, né, alguns artigos sobre a autora. Enfim, o Jack Rancière, no Mais da Ficção, ele faz uma síntese do que seria a literatura moderna, né? Ele diz que se nós tivéssemos que definir em uma frase o que é a literatura moderna, seria aquela que não tem peripécia. Eu gosto muito dessa afirmação porque ele não só dá mais ou menos um parecer do que seria literatura moderna e contemporânea, porque no mesmo Margem da Ficção, para quem conhece, ele vai tratar não só de literatura moderna, mas também contemporânea, como é o caso dos Anéis de Saturno, do Sebald, mas porque essa é uma síntese do próprio pensamento do Rancière, né, que vai dizer que nessa distribuição dos papéis da literatura contemporânea, por vezes a gente encontra personagens que eles não têm aquela relevância ou poder de produzir propriamente ações que elas são dignas de nota, né? Ou não seriam, melhor dizendo, no caso de uma literatura clássica. E que, em vez disso, a gente tem essas narrativas de pessoas, às vezes, que não produzem grandes ações, né? É curioso também, abrindo outro parênteses, né, de vários, que esse é o mesmo raciocínio que está lá no Fio Perdido, né? Que ele vai dizer que, na literatura moderna e contemporânea, aquilo que se pensa é tão importante quanto aquilo que se faz. Que essas coisas elas têm uma equivalência, né? E é curioso porque quando a gente lê esse último romance da Elvira Vinha, né, como se estivéssemos em palimpsesto de putas, a gente tem justamente a narrativa de algo que não propriamente vai ter essa ideia de peripécia, mas que eu acho que fica melhor se nós pensássemos de outra maneira, né? Ou seja, a gente vai pegar esse pensamento de peripécia, mas pensa assim, a literatura, basicamente,
peripécia é aquele momento de reconhecimento que vira narrativa, que a gente conhece lá da tragédia, sobretudo, né? É um termo difundido, sobretudo pela poética aristotélica. A gente pega o Édipo, você tem o reconhecimento, depois você tem a peripécia e conhecimento, depois você tem a catarse. O que a gente hoje vai chamar de clímax, né? Basicamente seria o clímax da narrativa, aquele momento de maior tensão narrativa. Mas quando a gente pega, por exemplo, vários romances, inclusive esse da Elvira, o que acontece é que as coisas já estão bastante definidas assim que elas estão no começo, né? A gente tem a narrativa de uma narradora que ela não tem nome e que ela perdeu o emprego dela, que ela tinha no escritório de arquitetura, ela transava com o chefe dela, a coisa deu errado, então ela está meio que à toa tentando levar um projeto à frente, de reforma de uma livraria de uma editora. Então ela vai a essa editora e ela conhece um cara lá que se chama João, esse sim nomeado, né, que é um cara responsável assim, por modernizar essa editora. Então ele é um cara lá incumbido, assim, ele trabalhava na Xerox, na empresa Xerox, e aí ele foi para lá para ganhar uma grana para ele reformar essa livraria. Então, basicamente, ela tem o contato com o João e ela está lá e o João fica, durante esse contato, falando sobre os casos que ele tem com prostitutas. Então, basicamente isso, ele fica narrando as aventuras que ele tem extraconjugais, porque ele é casado com uma garota, com uma mulher que se chama Lola, então ele fica lá narrando. Só que você tem justamente assim, uma narrativa meio complexa, porque ao mesmo tempo em que você tem a narradora como uma personagem principal, ela também é meio escanteada, né? A princípio porque parece que o João não a considera mesmo uma mulher que merecesse a atenção dele, seja pela beleza ou também por conta que ele tem a ilusão de que ela seja lésbica, porque ela mora com uma garota de programa, e então fica subentendido que ele não poderia ter relações com ela. Então, nisso, você tem uma narrativa bastante curiosa, em que as coisas estão dadas, né? João, depois, nesse momento que começa o livro, ele já perdeu o casamento por causa das prostitutas, a narradora, que não tem nome, mas que Elvira Vinha, né, em algumas entrevistas, diz que é ela própria, também já está no momento de decadência, e o livro, ele não tem grandes viradas. Basicamente é isso. Então, se trata o último romance da Elvira Vinha. Agora, é bastante curioso, porque quando você tem essa ideia de uma narradora que ela não tem nome, você já tem uma ideia de apagamento, mas esse apagamento ele ainda é seguido de uma série de outros indícios que vão por essa via. Mas, mais claramente, o fato de que as prostitutas elas não têm nome. Então, tem a Gordinha, tem a garota do Fredmino, tem a garota da Kilt, enfim. As garotas elas não são propriamente nomeadas. Então, você caminha por uma ideia bastante, inclusive, evidente, né, assim, de apagamento do feminino, que, em geral, a gente costuma tratar, né, sobretudo com aquele texto da Rebecca Solnit, né, que ele está no livro Os Homens Explicam Tudo para Mim, e é um texto que chama Avó Aranha, que eu imagino que vários de vocês aí conheçam, né. Tudo assim, você tem uma série de apagamentos na literatura, sobretudo se você da Beckett, enfim, aí você vê aqueles apagamentos que eles são deíticos, de pronome, mas nesse caso, quando a gente está falando desse apagamento, a gente está falando do apagamento literal, ou seja, uma vez que essa narradora, ela não é objeto de desejo do João, quer dizer, é fato que ela não merece sequer ser nomeada. E uma vez que essas prostitutas também elas não são propriamente vistas pelo João, como deixa claro a narradora, elas também não merecem esse nome. Então a gente tem uma série de apagamentos que eles se dão da maneira como João ele se mostra cego a essas mulheres, né? E é curioso porque essa ponte de fazer o apagamento, inclusive, ela é materializada no romance justamente no momento em que a esposa de João, a Lola, ela descobre essa traição. Então você tem narrado, né, mediado pela narradora que se diz a Elvira Vinha, né, fora do romance, que João está na casa dele, aí ele troca telefone com uma prostituta e aí de repente ela manda uma mensagem para ele. E acaba que a Lola, a esposa dele, pega o telefone. E aí eu cito um trecho agora do Como se estivesse em palimpsesto de putas da Elvira Vinha, né? Barulhinhos, ruídos, um recado que chega, uma bobagem dessas, não era para ser nada. As garotas, um ruído de fundo na vida de João, ia apagar o recadinho naquele dia mesmo, ou no outro. As garotas também apagadas ou quase.
passadas por cima, outras coisas por cima, ruídos de fundo, traços que ficam e que são só isso, traços. É curioso, né, porque aqui a gente já tem essa ideia de apagamento, né, que ela também é uma espécie de rasura, né, porque do apagamento que se trata da Elvira Vinha, você não tem propriamente aquela coisa que é anulada, né, mas é quase uma coisa que assinala para a errata pensante do Abel Barros Batista, né, que tem um estudo sobre o Machado de Assis, bastante calcado na desconstrução, né, que é uma coisa que ela não propriamente ela substitui, né, mas é alguma coisa que fica ali ao lado. E o palimpsesto tem justamente esse sentido, né? O palimpsesto você tem uma espécie de pergaminho, e aí você tem uma série de inscrições que são feitas uma por cima das outras, né? Tem um volume organizado aqui no Brasil pela Sônia Queiroz, que ela define como literatura de segunda mão, que eu acho que é interessante, porque você tem uma coisa que é criada, mas ao mesmo tempo você tem o resto de outra, né, por baixo. A Elvira Vinha também tem uma definição bastante legal para esse negócio de palimpsesto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu me perdi agora, mas depois eu vou achar essa definição. Mas é justamente isso. Você tem uma coisa que é quase que aquela tábua encerada dos gregos, né? Você vai fazendo uma inscrição acima de outra, mas aquilo não se apaga de todo, né? Você tem o reaproveitamento de um anteparo que ele guarda aquela inscrição anterior. Para mim, o curioso é o seguinte: então a gente está pensando basicamente que você tem a primeira indicação, né, de que você já tem essa ideia do palimpsesto, ou seja, de uma inscrição acima de outra que a gente vai se dar. Inclusive, ela é colocada também materializada, eu vou citá-la agora. Cito, Elvira Vinha novamente o mesmo romance. E a resposta quente e promissora. Oi, que bom. Essa é a resposta da prostituta que pegou o telefone dele. A que horas vai dar para você vir? Ou você quer que eu vá? É a última. Vem por cima de todas as outras. Lola incluída aí. Eu também. Nenhuma de nós, de fato, como uma existência separada. Só traços sobrepostos, confusos, não claros, como se estivéssemos, todas nós, num palimpsesto. Então, quer dizer, você tem a metáfora do palimpsesto, nesse caso aqui, o palimpsesto, de acordo com a própria narradora, seria as mulheres, né, que se sobrepõem, mas eu acho que o mais curioso seria justamente pensar assim: se a metáfora das mulheres, né, que elas se sobrepõem e elas não têm essa existência própria, mas elas são difundidas ou misturadas uma na existência das outras, né, caberíamos a nós entender qual é o anteparo, né, porque, claro, se a gente está falando literalmente de um palimpsesto, o anteparo seria o pergaminho. Nesse caso aqui, o anteparo ele parece, sobretudo, residir na subjetividade de João. E isso torna a coisa toda bastante complexa, porque você vai ter, então, uma ideia de rasura subjetiva, que é justamente uma ideia de subjetividade que ela não vai permanecer a mesma, mas que ela vai ter, ao mesmo tempo, que rasurar a si própria. Isso eu acho bastante curioso, e talvez seja aí que eu acho que resida o melhor da literatura de Elvira, porque é o seguinte: quando a gente pensa a rigor nessas questões, por exemplo, do apagamento, daí a gente traz o apagamento, ele está materializado no livro, e aí você tem uma bibliografia bastante conhecida, feminista, né, que trata desse assunto. Daí, sim, fica fácil, aparentemente, reduzir a Elvira a questões que são de gênero. Inclusive, sim, numa busca rápida, se a gente pegar o Google Acadêmico, por exemplo, a gente vai notar que basicamente todos os artigos que tem sobre Elvira Vinha a respeito desse livro em particular, né, elas dizem respeito a questões de gênero. Só que há um espaço um tanto quanto complexo nessas mudanças de rasura ou de palimpsesto que torna a Elvira um objeto mais complexo, que não se reduz propriamente a um objeto que seria identitário, né? Sobretudo uma postura meio ambígua da narradora. Há uma série de exemplos. O João está lá narrando que ele foi num prostíbulo, e aí eram meio que cubículos de plástico, que as pessoas iam lá, umas divisórias para cá, as pessoas lá transar. E fala, não, então o cubículo que eu fui era 2 para lá e 2 para cá. Fala, não, então se for 2 para cá e 2 para lá, né? Porque aí ela começa a insinuar a música e ela começa a cantarolar aquele negócio. A outra cena particular também, que ela... o João está nesse lugar e ele lê lá uma placa assim, escrito assim, sauna. E aí ele conta para a narradora. Fala assim, esse lugar tinha uma placa, inclusive. Ela fala assim, mas esse sauna é um lugar para homossexual.
Solo não é lugar para hétero. Então, inclusive, o dia que você transou com essa... Oh, gente, desculpem, mas eu tô fazendo paráfrase mesmo do livro, né? O dia que você transou com essa gordinha, ela estava de frente, quer dizer, insinuando que ele poderia estar num ambiente que não era propriamente hétero, né? E claro, ferindo o orgulho de um cara que leva a sério esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa nessas questões, que elas escapam propriamente uma cartilha, a gente já tem o objeto da Elvira Vinha quase que que eu poderia colocar quase que uma manifestação kantiana, né, de finalidade sem fim. Ou seja, de uma literatura que, embora ela guarde uma série de elementos que são identitários, ela ainda assim tem uma existência mais complexa e própria, né, porque ela se pauta por meio de outros elementos que não são propriamente aqueles do engajamento, né. Então, eu acho que isso é bastante curioso, né. E quando a gente fala dessa corrosão subjetiva, dessas rasuras, eu acho que aqui cabe um esclarecimento, né? Por exemplo, corrosão subjetiva, o que é? Corrosão subjetiva é basicamente um deslocamento, né? Da subjetividade, porque no romance, ao contrário do que a gente tinha na epopeia antiga, a gente tem a transformação dos personagens. Então, por exemplo, quando você lê lá qualquer uma das epopeias, você lê a Odisseia, e aí o Odisseu está voltando para casa, quando ele chega na casa dele, é como se fosse o dia seguinte. Agora, quando você tem a leitura do romance, não, você tem essa coisa da subjetividade que ela começa e termina de outra maneira. O Samuel Beckett vai chamar isso no Proust de cronocarcinoma. Ou seja, a maneira como o tempo ele é responsável pela corrosão do desejo. E no Proust, assim, essa não identidade, né, do desejo, do sujeito-objeto, daquilo que ele deseja, ela é tudo, sobretudo, submetida ao tempo. Então, o narrador proustiano, quando ele deseja algo e ele alcança aquela coisa, ele já não é o mesmo. Então, ele é alguém diferente. E é bastante legal, porque, nesse sentido, a narradora ela tem uma espécie de excedente de visão. Ou seja, ela consegue perceber que João, ao longo dessas narrativas que ele tem aí, que ele já chama de transgressão, né, que ele vai a uma série de prostíbulos, ele já não é aquele sujeito anterior, né, que ele se acha um transgressor, um cara muito diferente, porque ele vai lá e ele acha que vai ser da rotina, enfim. Vou até citar um trecho agora, da Elvira Vinha novamente, cito: a ida até boates e puteiros, até as garotas de programa, começa aos poucos a não ser uma viagem para um mundo melhor. Um raio de luz para outra realidade, tão mais legal. Só na cabeça dele ainda se mantém, e com dificuldade, a ideia de que é possível ir e ir. E não voltar. Ainda tenta. Quer dizer, esse começo está colocado, esse trecho, perdão, ele está insinuado logo no começo da narrativa. Está na página 28, em que você já tem assim, insinuado que o João, embora ele seja aquele cara que ele acha assim, que é super legal, né, fazer esse tipo de aventura, ele já tem um indício de corrosão. Né? E a ideia, a Elvira Vinha vai usar muito a ideia de ida e volta, né? De uma coisa que vai e volta. E aí, quando está mais do meio para o final do romance, eu cito novamente a Elvira, daí você já tem a constatação que você tem justamente essa corrosão subjetiva, né? João desce a Augusta de um jeito, volta de outro. Isso sempre, desde o começo, desde Lorient. Vai com quem vai para o necessário, o ar necessário, para aquilo sem o qual ele não vive. E volta cabisbaixo, insatisfeito, nunca acontecendo o que imaginou que ia acontecer, nunca sendo tudo tanto e por tanto tempo quanto gostaria. E aí, aos poucos, a ida e a volta começam a ficar parecida, aos poucos. Ou seja, nesse caso, a narradora, que ela tem um excedente de visão, o que ela consegue perceber é justamente que João, ele não é o mesmo sujeito no decorrer do tempo. E isso também é uma coisa que é bastante curiosa, porque numa cartilha que levasse estritamente o romance a um elemento identitário, né? Então essa é uma manifestação, então justamente do pagamento da mulher, e de fato o romance é sobre isso, teria que, por exemplo, colocar embaixo do tapete que João, que é o macho hétero top, né, típico que a gente conhece, né? Ele é o cara que também vai sofrer uma transformação que ela é um pouco problemática, né? Porque você tem também um trabalho da Elvira Vinha formal que é bastante curioso, porque ela constrói esse romance em forma de um próprio palimpsesto. E o João, que a princípio é esse cara todo preocupado com
com uma desenvoltura que é de turma, ele aos poucos ele vai modificando e ele chega ao nível de se relacionar com o vizinho dela, por exemplo, que é transgênero. Então, essa transformação de uma ponta a outra, ela faz com que haja uma rasura subjetiva também, que ela se sobrepõe a ponto de a própria imagem do homem que é condenado no romance, ela se tornar ao final também uma outra coisa. Entende? Eu acho esse movimento dela bastante curioso e a maneira como ela conduz essa construção formalmente também, eu acho bastante feliz, porque eu acho que justamente essa maneira de não haver esse enquadramento estrito do romance e uma manifestação que é de gênero, é claro que todas as questões estão lá colocadas, evidentes, facilmente resgatáveis, elas também não se detêm nesses elementos tão evidentes, né, que a gente pode dizer, em alguma medida, tão manjados, né? Uma vez que o romance ele vai apresentar toda uma estrutura que vai colocar em xeque aqueles papéis que a gente esperaria que seriam aqueles mais óbvios e evidentes, né? O papel da mulher, que é o único que seria nesse caso de vítima, que sofre, que é totalmente colocado de lado pela Elvira, que ela também faz coro, né, em alguns apontamentos bastante inadequados, e o papel do homem também, que nesse sentido, né, estrito da teoria do romance, que vai transformar ao longo do tempo, mas ele tem essa transformação radical a ponto dele ter essa dissonância, né, que a princípio parece que ele é um cara que ele tem um lugar super problemático e, por fim, ele acaba tendo uma visão mais simpática, né? Até mesmo a Lola, que é a esposa traída dele, ela passa por essa transformação, assim. Inclusive, se sugere que ela deixou o melhor amigo do João falecer, né, no mergulho que ele deu lá, numa praia, né, numa suposta visita que eles fizeram aí. Enfim, eu acho que fechei meus 20 minutos cravados. Não, é uma apresentação interessante a sua aqui, tem algumas anotações. Eu acho que se todo mundo concordar, a gente pode deixar as perguntas do debate todo para o final. Todo mundo apresenta, no final a gente volta comentando os textos. Tá bom assim, Roberto? Pode ser? Maravilha. Gleison, eu passo agora para... Obrigado pela sua apresentação, tá? E passo agora para a apresentação do Márcio Camilo da Silva, uma comunicação. O Márcio está aí, né? Tá. Uma apresentação titulada Angústia e o Tempo no Conto Acerca, de Astrid Cabral. Márcio, por favor, fique à vontade. Você tem 20 minutos também para fazer a sua apresentação. Opa, boa tarde a todos aí. Agradeço, então, aí ao tema, né, a literatura, o pensamento e a filosofia. Agradeço, em particular, aí aos coordenadores, não é? Josué Gondinho e Roberto Amaral. E, com essa fala, eu começo dizendo que o livro sobre o qual eu vou dissertar é muito menos o livro do que um conto específico, não é? É um livro da autora amazonense Astrid Cabral. Esse livro é lançado em 1963, não é? Daqui a pouco aí vai fazer, né, quase 60 anos do livro, não é? E eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito desse livro, não é? O que acontece? O livro, ele é um livro de contos. Ele, ao todo, ele tem 20 contos. E o clima geral do livro, e também da própria época, é um pouco assim como, eu diria, de uma determinada tonalidade afetiva. Eu me recordo aqui, utilizo a palavra tonalidade afetiva na tradução da palavra alemã Stigmund, né, do Heidegger, né, na tradução do Casanova, né, que ele fez, e ele faz, né, a respeito das traduções do Heidegger. Então, o livro, de um modo geral, ele tem esse pathos, não é, digamos assim, que é um pathos da angústia, não é? Do tédio, de um modo geral. O engraçado, no entanto, desse livro é que o tédio é justamente focado sobre
outros tipos de personagens, né? Como os objetos, o mundo vegetal, o mundo de pequenos animais, não é? Então, e qual é o tédio desses personagens, não é? Que parecem até emergirem das fábulas, né? Lá do Esopo, né? E dos latinos. É justamente frente ao homem, não é? O homem, do jeito que conduz o mundo, ele vai sendo um aniquilador de possibilidade desse mundo, digamos assim, dos objetos, da flora e da fauna. Então, o ponto evocado, não é, no livro Alameda, é justamente sobre esses outros seres que estão aqui na Terra e que têm como o homem, as pessoas de um modo geral, uma geometrização, uma racionalização, digamos assim, um mundo em que o homem pega uma floresta e reduz a um jardim, que reduz os animais existentes àqueles que estão em uma determinada alameda, não é? Então, o clima todo do livro é esse, e eu pego em particular o conto A Cerca, né? Nesse livro, A Cerca a personagem principal é uma cerca, e ela tem, logicamente, toda, como é que eu posso dizer assim, toda os caracteres de uma pessoa, não é? Digamos assim, pelo menos em termos fenomenológicos. E então essa cerca ela está muito preocupada, não é? Porque ela é uma cerca, mas essa cerca não é uma cerca nova, exuberante, né? Recém-pintada, nem nada, nem mesmo recauchutada, uma palavra mais antiga que nem se utiliza mais. Ela é uma cerca já carcomida, não é? Ela está frouxa em relação à terra, ela já está, como é que eu posso dizer, remendada por arames, não é? É uma coisa que não vai prosseguir muito adiante. E ela já sente essa morte. Essa morte já se aproxima dela, não é? E isso que está no reino do visível, né, do visual, do puramente visual, ela vai entremeando com histórias em que nós vamos vendo que essa morte, que por enquanto ainda não é uma morte física, mas já é uma morte da cerca enquanto cerca. Ela já sente a morte antes de morrer. Esse é o essencial. E justamente quando ela começa, quando se começa a narrativa, não é? O narrador já dá a deixa de que existe um lado meio tedioso, meio angustiante da cerca a respeito do seu futuro. Aí, nesse ponto ali, é claro, eu vou revigorar principalmente ali o Sartre, de O Ser e o Nada, quando ele vai fazer uma oposição entre o que se é, o em si, e aquilo para o qual nós rumamos, que ele vai chamar de para si. Então, a cerca, a se utilizar, ao ver o seu futuro paralisado, ela sente assim como se tivesse em um eterno presente. Então, mais uma vez, né, recorrendo aqui ao Sartre, essa relação entre a angústia e a paralisação do tempo. Não é que não são duas coisas, é apenas uma coisa só. Então, ao mesmo tempo em que a cerca se sente paralisada em relação ao futuro, ela vai sentindo também que, como ela não tem mais futuro, ela não pensa em extrapolar aquela situação em que está, já que ela não tem aquela transcendência rumo a um futuro, ela está paralisada e essa paralisação, digamos assim, vai se revestir temporalmente de um eterno presente. Então, é de uma situação da qual ela não sai. Como ela não consegue ver o futuro, um olhar que ela faz é em relação ao passado, para ver se descobre a causa de como ela está. O Sartre até vai abordar esse tipo de situação, não é? Porque quando a gente olha para o passado, e a gente pode contar o passado com encadeamento, e a gente dá a esse encadeamento causalidade, pode parecer que, no fundo, existe uma causa
para a situação dela. Então, ela vai se recordar de quando ela era árvore, ela vai se recordar que ela deixou de ser árvore, vamos dizer assim, como uma possibilidade para qualquer possibilidade pelos homens. Ela vai poder pensar que ela poderia ter sido um outro objeto, uma mesa, uma cama, que são termos ditos ali pela própria narrativa. E ela percebe que, no fundo, o que ela é uma grande faticidade, não é? Ela é aquilo ali, ela, enquanto árvore, poderia ter sido outras coisas, mas, nesse momento, ela não consegue nem mais ser a própria cerca que já foi. Então, esse paralisamento do tempo, não é? Essa angústia de não poder ter o que será, já que ela não vai poder ser mais absolutamente nada, vai recordá-la de uma outra história dentro da própria história, a história de um gato, não é? Então, ela, enquanto era uma cerca jovem, ela sempre via um gato passar por ali, esse gato se relacionava com ela, se roçava na cerca e etc., né? Esse gato, de noite, ele se enamorava da lua, então ficava miando para a lua e etc., até que, numa bela noite, esse gato imprevidente, pulando nos telhados, escorrega e cai em cima da cerca. Então, as partes pontiagudas da cerca, não é, acabam matando o gato. E essa morte do gato, ela é contada assim como se não tivesse sido instantânea, e sim durado boa parte da noite. E essa morte, então, ela é cercada com os miados do gato e o próprio calor do gato, do corpo do gato, que aos poucos, não é, vai se esfriando e ficar tão frio quanto a própria cerca. Então, esse acontecimento do gato vai transportá-la direto para essa angústia, não que seja uma causa, mas posteriormente a esse caso na morte do gato, a cerca ela vai ter uma clareza, não é? Eu não diria assim uma epifania, mas poderia utilizar aqui a palavra de epifania. Ela vai ter a certeza de que ela cercou o gato, ela encerrou a vida do gato como uma possibilidade de ele continuar sendo gato e ser uma outra coisa além do gato. E isso faz com que ela perceba também que esse jeito tolhido em que ela está, esse jeito cerca, que já está carcomido, não é? Ele também vai significar que a própria cerca não tem mais como futuro. O homem, no seu modo habitual, vai cercar aquela cerca de futuro. Ela era uma possibilidade enquanto possibilidade, não é? Enquanto árvore. Nesse ponto, assim, a gente até pode lembrar o próprio conceito de angústia do Kierkegaard, né? De ser uma possibilidade antes da possibilidade. Então, vem um homem ali encerrando as possibilidades da árvore, encerrando-a na forma cerca, e, ao mesmo tempo, temos agora a cerca fazendo com que o gato não tenha futuro. Então, na realidade, isso vai trazer mais à tona ainda essa morte em vida da própria cerca. E isso, nesse ponto assim do conto, é como também se o conto, em termos de progressão, né, temporal, ele se paralisasse, ele ficasse ali num eterno presente, não é? Lembrando aqui aquele imbricamento que o Sartre diz em O Ser e o Nada, em que a angústia, além de ser uma paralisação, né, uma angústia sempre frente a um futuro, ela também vai ser uma paralisação do tempo. Ele até vai falar ali das três êxtases, né, do passado, do presente, do futuro. Vai dizer que, na realidade, nós só temos o passado quando nós ultrapassamos aquilo que fomos, não é? Então, no exato momento em que você deixa de ser uma coisa para ser outra, é ali que você pode olhar o que você foi,
mas você propriamente não sabe ainda aquilo que você é, porque esse é sempre um prosseguimento em relação ao futuro. Então, a cerca, ela vai ficar basicamente ali paralisada de tudo. E o que vai dar essa noção para a cerca que, além das suas ripas, né, da sua morte física, é justamente a inveja que ela sente de uma plantação do outro lado da rua. Essa plantação ela está verdejante, tem um viço da própria natureza. Ela tem, na realidade, essa outra planta, eu agora não me recordo qual é a planta, mas depois eu até recupero aqui. Essa outra planta ela é verde, ela consegue subir o muro com seu rasgo verdejante, ela consegue colocar as flores, o que significa a reprodução, não é? Ou seja, o desejo, a vida e etc. Né? Então, quando ela percebe que ainda do outro lado da rua, do outro lado da Alameda, ainda existem seres que estão prenhes de futuro, aí realmente é que ela se angustia para valer, não é? Ela percebe que alguma coisa na vida dela realmente paralisou e de que ela agora, nesse momento, ela não tem forças para superar, não é? O conto, é claro, não vai terminar com a morte da cerca, pelo menos não com essa morte física, mas vai dizer todo o tempo que a cerca agora, como não tem mais nenhum, nenhum desejo, nenhuma imaginação, ela vai morrer na realidade, não é? Aliás, tem até esse trecho do desejo e da imaginação no conto, não é? Porque, bem, o livro é da década de 63, não é? A autora, ela é viva e em uma comunicação, uma vez, ela disse que os livros do Sartre, né, na época dela, ela fazia letras na antiga Universidade do Brasil, lá no FRJ, e ela disse que o livro do Sartre era uma moeda muito forte na época, não é? E que ela leu justamente esses dois pontos que são abordados ali no conto, o que o Sartre faz entre o desejo, não é? Que é justamente a ponte daquilo que você é, mas não sabe, para aquilo que você deseja ser. E quando você tem a posse do desejo e você almeja uma outra coisa, aquilo ali já é um meio de transcendência. E a cerca não tem nenhuma transcendência. E a outra forma de você transcender também. Opa, 5 minutos, tranquilo. E outra forma de você transcender também é justamente a forma da imaginação. Tem até um outro conto dentro desse mesmo livro, chamado, puxa vida, Os Crotons. Rapidinho aqui, deixa eu ver qual é o nome do outro conto. Me perdi aqui, sabe aquele negócio que a gente vai falando, vai. A Aventura Existencial dos Crotons, não é? Que é um conto anterior até mesmo a esse daí, que justamente os Crotons estão paralisados, estão lá na floresta, né, virginal, e de repente eles olham um jardim bonito que fica embaixo lá de uma pirambeira, né, de uma descida, e eles imaginam, nós pô, vamos para lá, não é? E justamente ela mostra nesse outro conto que como o desejo vai fazer a pessoa, né, de um modo geral, transcender para aquilo que ela deseja ser. E quando ela deseja aquilo, é que ela justamente superou e consegue olhar para aquilo que ela foi. Bem, esse nos livros dos Crotons, não é? Mas da Alameda é justamente até uma oposição, né? Como se fosse até um par opositorum, né? Pars opositorum entre o livro dela, esses dois contos, é justamente de um que deseja e que supera aquilo, né? Rumo a um caminho para o qual ainda não atingiu, mas se deseja, e justamente o conto da cerca, não é? Que ela se paralisa,
ela não tem mais em vista nenhum futuro, e como não tem em vista mais nenhum futuro, ela é justamente um ser, um ente, né, na linguagem ali do Heidegger, vai ser um ente assim, não dotado nem de desejo e nem de imaginação. Então, terminando aqui a comunicação, é justamente o rasgo que vai dar esse conto dentro da tonalidade geral do livro, né? A tonalidade afetiva da angústia, não é? E que para o Heidegger, né, é, como esboçado lá no livro Ser e Tempo, a angústia não é uma tonalidade afetiva como qualquer outra tonalidade afetiva. Ela vai ser uma tonalidade afetiva que vai, na realidade, recuperar, não é, o que de fato a cerca é nesse momento. Mas justamente aquilo que ela é a não superação rumo a um futuro, seja pela imaginação, ou seja, pelo desejo. Aqui, então, eu concluo a minha comunicação. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, pela sua comunicação. Eu estou achando interessante dessa sessão aqui, porque a gente está com 5 comunicações de escritoras, né, que a gente pode dizer que não são canônicas, e eu estou curioso para conhecer esses textos que vocês estão trazendo aqui. Né? Seria até interessante se a gente tivesse tempo de ter a leitura desses textos aqui. A exceção da Maria Esther Maciel e de Corpo Santo, né? Maria Esther Maciel foi aluno dela. Corpo Santo, eu não li, confesso a vocês que eu não li as outras escritoras que estão propostas aqui na nossa mesa. Ô, Márcio, obrigado pela sua apresentação, e eu chamo agora a Bianca Haupt-Meyer, que vai nos trazer uma comunicação intitulada Entre Blind Light, 2014, e o Poema no Tubo de Ensaio, de 2016, Diferenças e Repetições, em Marília Garcia. Bianca, então, por favor, o espaço é seu, você tem aí seus 20 minutos também, como tiveram os colegas, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Boa tarde, eu vou apresentar slides, então eu vou compartilhar aqui a tela. Bom. Então, vocês conseguem ver e escutar direitinho? Tá. Ok. A minha apresentação tem título de Entre Blind Light e o Poema no Tubo de Ensaio, Diferenças e Repetições, em Marília Garcia. E eu sou mestranda em Teoria Literária, Crítica e Comparatismo na URGS. E esse trabalho tem como objetivo cruzar as ideias de diferenças e repetições da obra de Gilles Deleuze com os poemas Blind Light e o Poema no Tubo de Ensaio, da Marília Garcia. Eu não sei como parar a repetição. Câmera lenta. Então, começo a minha apresentação lendo este texto. Quando comecei a escrever esse poema para uma disciplina de estudo e escrita de poesia, eu queria falar sobre um livro do escritor americano David Shields. O livro era sobre livros que repetem outros livros, e se chamava Hilary Hunger. Eu queria começar falando deste livro, mas acabei tendo que falar de outro livro. Quando comecei a escrever este poema, não imaginava que ele se desdobraria em uma apresentação de slides. Foi um acontecimento que se impôs na mesma condição de repetir outro livro, que se diferenciou da disciplina do professor Leonardo Antunes, tornou-se parte de um ensaio e depois passou à obra Lick. Gilles Deleuze, em diversas formas diferentes, repetiu. A diferença está entre duas repetições, ou a dobra é a diferenciação de um diferenciado, e por isso estou repetindo e diferenciando este poema, já em partes lido em uma disciplina, ou repetido em uma disciplina, ou diferenciado para este momento.
na tentativa de explicar, por repetição e diferença, 2 poemas de Marília Garcia. Então, o primeiro poema comentado é o poema Blind Light. E, com a leitura anterior, eu quis trazer uma certa repetição do método de escrita da Marília Garcia, que, como melhor veremos, acontece nesse poema, o Blind Light, publicado em 2014, e o poema No Tubo de Ensaio, publicado em 2016. E esse trecho que eu escrevi se faz meio poema e meio ensaio, e assim também se faz poema e ensaio, para que uma explicação tanto da minha apresentação quanto dos próprios poemas da Marília possam ser feitos. E o primeiro poema é esse, o Blind Light, e nele, publicado no livro Um Teste de Resistores, tem uma seção entre as suas 40 páginas, a seção 8, em que a Marília Garcia disserta sobre a instalação Blind Light, do Anthony Gromlin. A Marília disserta que o Blind Light parece um quadrado que cega, pois aqui a luz se faz o contrário de iluminar. Ela diz, que o Anthony diz, que a arquitetura serviria para dar segurança e certeza acerca do lugar onde estamos. A arquitetura deveria proteger do clima, do frio, da incerteza. Mas ela diz que o Blind Light mina as coisas. Entrar no espaço interior equivale a sair, a estar no topo de uma montanha, ou na borda do mar. E essa, então, seria a instalação do Anthony Gromlin. E como nós podemos ver, nessa instalação, a iluminação não significa clareza de visibilidade, bem pelo contrário, né? Apesar de muito iluminado, que é esse ambiente cúbico, ele é muito nublado, ele é muito repleto de uma fumaça que impossibilita a visualização das pessoas ou de qualquer outra coisa. E por isso, eu trago aqui nesse trabalho a ideia de que a representação ocorre sempre uma blind light, porque o representante diz, todo mundo reconhece que, mas é sempre uma singularidade não representada, que não reconhece porque precisamente ela não é todo mundo, ou não é universal. A infelicidade de se falar não está em falar, mas em falar pelos outros, ou representar alguma coisa. Isto é, a representação recorre sempre a toda a insolidez do sentido, porque o sentido é a gênese, ou a produção do verdadeiro, e a verdade é tão somente o resultado empírico do sentido. Ou seja, eu entendo que, por parte da Marília, existe uma noção de que o sentido da linguagem está sempre posto em uma arquitetura da incerteza, uma blind light, em que criar metáforas já pode não ser suficiente. Ela, então, acabaria em um vício de repetir, em seus poemas, experiências artísticas, sensoriais e teóricas. Isso porque a ideia de verdadeiro seria sempre abstrata, e por isso, a sua criação artística, nesse caso poética, não teria como base um compilado de metáforas e sentidos prontos que ela mesma criou, mas sim um amontoado de repetições de outras obras que, em suas versões originais, poderiam ter um sentido, e quando trazidas à escrita de Marília, acabam por ter outro. E, por isso, todas essas dificuldades têm uma origem comum. Extraindo um duplo da proposição, invocou-se um simples fantasma. Assim definido, o sentido é apenas um vapor movendo-se no limite das coisas e das palavras. O sentido é essa blind light. Uma filosofia da diferença, então, buscaria uma alternativa capaz de negar, por meio da afirmação das repetições, a possibilidade de representações. Isto é, uma filosofia da diferença, então, buscaria, por meio da repetição, causar exatamente essa diferença. Então, eu trago aqui, seguindo essa linha de raciocínio, os primeiros versos do Blind Light. E a partir deles, nós vamos poder visualizar como a repetição acontece. Ela acontece tanto por meio da metodologia criativa deste poema, quanto por meio da repetição de pequenos e particulares gestos cotidianos pelo qual a lírica do poema passou.
Poderia começar de muitas formas, e esse começo poderia ser um movimento ainda sem direção, que vai se definindo durante o trajeto. Poderia começar situando o tempo e o espaço. Contexto. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Estamos no terceiro andar do Centro Universitário Maria Antônia. Também faria uma pergunta. Nesse caso, com quem estou falando aqui hoje? Poderia começar contando que me mudei para São Paulo há exatos 3 meses e que esse convite do Maurício foi como um gesto de delicadeza e acolhida. Pensando bem, poderia resumir minha curta experiência nessa cidade com a palavra delicadeza. E esta é a repetição. Se para Marília a repetição é um dos seus vícios, para Deleuze a repetição é a potência da linguagem. Em vez de explicar-se de maneira negativa por uma deficiência dos conceitos nominais, ela implica em uma ideia da poesia sempre excessiva. Desse modo, a constante repetição apareceria em Blind Light tanto como uma negação ao que é representativo, como uma afirmação do excesso daquilo que é extremamente particular. Se a repetição é possível, é por ser mais da ordem do milagre que da lei, porque a repetição é contra a lei, contra a forma semelhante o conteúdo equivalente da lei. Se a repetição pode ser encontrada, mesmo na natureza, é em nome de uma potência que se afirma contra a lei, que trabalha sob as leis, talvez superior às leis. Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o geral, uma universalidade contra o particular, um revelante contra o ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é a transgressão. E a repetição, não só no poema Blind Light, mas como vamos ver daqui a pouco, no poema No Tubo de Ensaio, ela acontece por meio do recorte, da colagem e da montagem. Isto é, ela acontece por meio da citação de outros teóricos ou outros poetas ou também artistas visuais. E nesse caso, a Marília Garcia também é uma teórica da literatura. Ela doutorou-se, pós-doutorou-se na UFRJ, e dentre outras características da sua biografia. E a partir disso, ela cria também a fuga, que se daria não só pela fuga a outros textos literários e artísticos e teóricos, mas também pela fuga do próprio poema, que migra não só no Blind Light, mas principalmente no poema do Tubo de Ensaio, que migra para o ensaio, e por isso sai da poesia. E ela descreve: o processo é bem literal, porque recorta os enunciados e leva para outro contexto. A fonte de Duchamp faz isso também, ele diz: desloca o objeto, aqui importa o ponto de chegada. E trazendo mais um exemplo de como a repetição acontece no Blind Light, a gente pode analisar o capítulo 19 deste poema. Em 2008, para participar de uma antologia em homenagem a Ana Cristina César, fiz um poema chamado A Garota de Belfast Ordena a Teus Pés Alfabeticamente. O poema partiu de uma brincadeira de leitura. Peguei todos os versos do livro, A Teus Pés, e coloquei em ordem alfabética. Foi uma maneira de ler o livro de Ana C. de outra forma, de deslocar o contexto de onde tinham saído os versos para poder perceber outras relações, a partir dos próprios versos. Foi uma maneira de conhecer Ana C. outra vez. Passo a recortar as cenas, montar, repetir, avançar, ouvir o ritmo do texto, a voz da imagem. Em movimento. Então insiro texto sobre isso tudo, para dialogar com o que está acontecendo. De algum modo é como escrever, e o resultado imprevisto, o vídeo está aqui. Então, ela copia e cola aqui o link do vídeo, e aponta aqui na página 41 desse mesmo livro, que é o próximo poema, né, o poema que vem após o Blind Light, a gente pode encontrar esse poema. E, nesse caso, para além das literais repetições do link do vídeo e do livro da Ana Cristina César, ela faz uma repetição dos versos da Ana Cristina César e causa, a partir disso, a diferença. Ou seja, causa um poema novo a partir da montagem variada do poema A Teus Pés. Do livro A Teus Pés. E
ainda sobre isso, ela explica que o Giorgio Agamben diz que, no cinema, a montagem é feita de 2 processos, corte e repetição. Parece que Giorgio Agamben está falando de poesia. Posso deslocar a leitura do Giorgio Agamben, ou cortar, e repetir para pensar na poesia. Corte. E, no capítulo 10, este é o capítulo 10 do poema Blind Light, ela nos pergunta: um dispositivo que produz a repetição pode produzir novas formas de percepção? Isto é, ela nos pergunta, se um dispositivo que incessantemente repete pode produzir a diferença, pode produzir um novo poema a partir da repetição de já fundados poemas? Para o Deleuze, como sabemos, sim, pode. Porque a diferença está entre 2 repetições. A repetição causa a diferença. E, tendo em vista o Blind Light, 2 anos depois, a Marília publica o poema no tubo de ensaio. E aqui está os primeiros versos do poema. Quando comecei a escrever esse texto, para uma jornada sobre o ensaio da Unifesp, eu queria falar de um poema do escritor americano Charles Bernstein. O poema era um teste, e se chamava um teste de poesia. Eu queria começar falando deste teste, mas acabei tendo que falar de um outro teste. Foi um teste que se impôs, que extrapolou a condição de teste laboratorial. E passou a ser coletivo. Então, este poema, ele foi publicado em uma coletânea de ensaios numa jornada sobre ensaio, ou seja, ele supostamente deveria ser um ensaio sobre o próprio ensaio. Mas o que acontece é que ele se confunde com tanto o significado de ensaio quanto o significado de poema. Ele apresenta capítulos, e apresenta referências bibliográficas e citações e toda a carga teórica que um ensaio não só pode, como deve carregar. E no capítulo 7 do poema No Tubo de Ensaio, ela explica: no ano passado, publiquei um livro que era um teste e que conversava com o livro de Emmanuel Roquefort. No meu livro, tentava incorporar algumas ferramentas do ensaio para dentro do poema. Será que assim daria para ver a carga teórica de um poema? Depois de publicado o livro, me perguntaram: por que você insiste em chamar de poema? Será que o poema continua sendo poema? Será que o poema deixa de ser um poema porque se confunde com outro gênero? Será que esse teste poderia ser um ensaio? Quais os limites de cada um? Quais as medidas, ferramentas, restrições? Ou seja, no poema No Tubo de Ensaio, ela trava um diálogo com o poema Blind Light, porque já no Blind Light ela testava os limites do poema, trazendo citações. Entretanto, o poema No Tubo de Ensaio, ela radicaliza isso, ela leva esse poema que repete tanto a ponto de se diferenciar-se do próprio significado de poema, e por isso se confunde muito com o ensaio, e pode ser, quem sabe, poema e ensaio ao mesmo tempo. E essa é a exata diferença teorizada pelo Deleuze. Porque se, para o Deleuze, a maior diferença é sempre a oposição, já que, numa palavra, a diferença perfeita e máxima é a contrariedade de gênero, e a contrariedade de gênero é a diferença específica, para Marília, e principalmente em um poema No Tubo de Ensaio, o discurso artístico e o científico diferem-se tanto que acabam por repetir-se no mesmo espaço textual. Esta é a extrema contrariedade de gêneros literários que, por meio de sua excessiva repetição, resulta em sequenciadas alternações entre um ou outro, isto é, entre um eterno retorno entre diferença e repetição, que, no caso deste último escrito, que é o poema No Tubo de Ensaio, dar-se por meio da repetição de testes e da alternância entre poema e ensaio. E por isso, esse poema, um poema No Tubo de Ensaio, traz o constante teste da poesia, e também no ensaio. Ele está constantemente nos questionando se esse poema ainda pode ser um poema, ou se aquele ensaio ainda pode ser um ensaio.
E essas são as referências. Maravilha, Bianca, obrigado. E é isso. Ah, Obrigada. desculpa. Perdão, Bianca, eu te cortei. Não, Bom, obrigado pela sua apresentação, Bianca, de nada. e por me apresentar. Aqui também, Marília Garcia. Bom, a Fernanda, que é a próxima, está aqui na sala também, chegou agora há pouco. Tudo bem, Fernanda? Oi, tudo bem? Joia, né? Nós temos Tudo agora bem. então, a comunicação da Fernanda Marques Granato, comunicação intitulada Experiência Poética do Paradoxo do Puro Devir e Subjetividades Híbridas de Corpo Santo, Edward Lear e Maria Esther Maciel. Fernanda, fique à vontade, o espaço é seu, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Tá bom, obrigada, pessoal. Eu vou compartilhar a tela, né, para eu poder começar a minha apresentação. Aí só me falem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Sim, Fernanda. Ah, legal. Tá bom. Então, eu vou apresentar a minha comunicação, que se intitula A Experimentação Poética do Paradoxo de Puro Devir em Subjetividades Híbridas, de Corpo Santo, Maria Esther Maciel e Edward Lear. Eu sou doutora em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo e atualmente eu estou fazendo meu pós-doc em Estudos da Tradução na UFSC, com a professora doutora Dirce Altric do Amarante. Essa comunicação tem por objetivo investigar como a criação do eu pelo outro e a criação da identidade pela e na diferença coloca a questão do hibridismo que desliza e nunca se firma em uma definição, sendo sempre um e outro ao mesmo tempo, que rompe a unidade de sujeito e uma experimentação poética com a linguagem que remonta à infância da linguagem. A obra de Maria Esther Maciel, representada pelos livros Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, O Livro dos Nomes e Longe Aqui, comparadas de Corpo Santo e Edward Lear, cria uma nova linguagem, com uma sintaxe que acompanha a constituição desse novo sujeito. A relevância da proposta se coloca pelo fato de que, nas obras dos 3 autores, temos instâncias de hibridismo, tanto em termos dos gêneros que se misturam e as fronteiras que se borram, quanto em termos dos personagens que se criam, que muitas vezes são resultado da mistura entre o eu e o outro, sendo um convite à alteridade, para conhecer o diferente, para se tornar outro com o desconhecido, vivendo no tornar-se em um ponto de inflexão que pode se tornar todos e nenhum. Quanto à fundamentação teórica, nos baseamos nos seguintes teóricos: Stiggs, Burke, Borges, Maciel, Haroldo de Campos, Deleuze, Guattari, Girard, Ogden, Leclerc e Sewell. Então, uma das teorias que a gente coloca aqui é a da infância da linguagem, que fala sobre experimentação poética, que é do Agamben. Então, se considerarmos a etimologia da palavra infância, do latim infantia, a negação da fala, termos que a infância, conforme Agamben, a experiência muda. O verbete criança, por outro lado, do baixo latim criantia, está relacionado à ideia de crescimento, de criação, podendo então ser relacionada ao lugar do poeta. A questão da infância, a experiência muda, é trabalhada em Agamben em relação à linguagem, pois para o filósofo a constituição do sujeito na linguagem e através da linguagem é precisamente a expropriação dessa experiência muda e é, portanto, já sempre palavra. Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, não poderia ser nada além daquilo que no homem está antes do sujeito, vale dizer, antes da linguagem. Uma experiência muda, no sentido literal do termo, uma infância do homem, da qual a linguagem deveria precisamente assinalar o limite. A partir dessa ideia de que a experiência puramente linguística constitui o homem enquanto tal e está em posição e lugar anterior ao sujeito, pois não se pode afirmar sujeito sem a linguagem, temos o poema Quem, de Corpo Santo, que coloca desde o título a dúvida acerca do referente do poema e situa o referente a uma miríade de lugares, em um ninho, pássaro, anjinho, céu, santinho, igreja, deusinho, paraíso, contrapondo esses diminutivos com aumentativos, anão, balão, santão e deusão,
e com isso desequilibrando as potencialidades significativas que poderíamos atribuir a esses signos, que se esvaem na profundidade e habitam a superfície escorregadia do nonsense. Quem nasceu em um ninho, fez-se um anjinho, fez-se um santinho, fez-se um deusinho, ou de um anão chamado balão, fez-se um santão, fez-se um deusão. Outro conceito muito importante aqui para a gente, trazido pelo Tiggs, é o conceito de nonsense literário, que é um gênero de literatura narrativa que se equilibra entre a multiplicidade de sentido e a simultânea ausência de sentido. Esse equilíbrio é efetuado pelo jogo com as regras da linguagem, da lógica, da prosódia e da representação, ou pela combinação desses elementos. Para que seja bem-sucedido, o nonsense deve ao mesmo tempo convidar o leitor para a interpretação e evitar a sugestão que há um sentido mais profundo que deve ser obtido por meio da consideração de conotações ou associações, pois elas não levam a nada. Os elementos de linguagem e imagem que podem ser usados nesse jogo são primeiramente os da negatividade ou espelhamento, imprecisão ou mistura, repetição infinita, simultaneidade e arbitrariedade. E, então, durante a minha pesquisa de doutorado, que eu finalizei em 2021, eu criei esse modelo metodológico do nonsense literário para analisar as obras e identificar se há algum tipo de nonsense na obra, né? Então, ela tem esses 21 itens: oposição, opostos, definidos em termos da sua diferença, união de opostos, linguagem, opostos e oposição, nonsense, paradoxos. A linguagem cria o mundo de uma forma que propõe uma nova lógica, ambiguidade, transformação sem causa conhecida, incerteza, ausência de referências, absurdo, fragmentação, imprecisão relacionada à expectativa do leitor frustrada, circularidade, habita uma precisão imprecisa, o leitor se vê no espaço tensional sem referências, o sentido é negado e o nonsense atribuído ao que ocorreu e aceito, relatividade das referências, armadilhas de certezas, o leitor busca uma lógica que se encontra na própria instabilidade deflagrada pelo nonsense, personagens como instâncias linguísticas que são construídas em meio às tentativas de reorganizar as referências ao mundo, a organização do conhecimento e a reafirmação da experiência, a forma tradicional versus o conteúdo não tradicional, a presença da violência e a presença do autor como personagem. Um outro ponto importante é o paradoxo de puro devir, que no livro A Lógica do Sentido, Deleuze coloca que o paradoxo deste puro devir, com a sua capacidade de furtar-se ao presente, é a identidade infinita dos dois sentidos ao mesmo tempo, do futuro e do passado, da véspera e do amanhã, do mais e do menos, do demasiado e do insuficiente, do ativo e do passivo, da causa e do efeito. É a linguagem que fixa os limites, mas, por exemplo, no momento em que começa o demasiado, mas é ela também que ultrapassa os limites, os restitui a equivalência infinita de um devir ilimitado. Não segure um tição vermelho durante demasiado tempo. Ele o queimaria. Não se corte demasiado profundamente. Isso faria você sangrar. E também temos a questão das subjetividades híbridas, ou seja, da constituição do sujeito, da identidade e da diferença, em que, de acordo com Salles, intercruzam-se elementos de realidades distintas que no texto ficcional passam a ter uma outra existência. E se a gente for pensar nessa questão do hibridismo ou hibridização, Vladimir Krzyzewski, a de Salles, entende que tais práticas na literatura transgridem as normas formais estabelecidas e se manifestam como fusões ou aglutinações de diferentes elementos. São textos que põem em xeque as marcas canônicas do romance, por exemplo, ao adotar estratégias, formas, imagens, discursos e elementos de outros campos artísticos, tornando-se híbridos. E Rocha também coloca que a crise do sujeito moderno é uma questão bem importante para a constituição do sujeito, né? Que a crise do sujeito moderno, ou a morte do sujeito, vem da sensação de perda de referências, de que faltam pontos seguros para marcar a posição do indivíduo. O núcleo interior ainda habita o sujeito sociológico, sua identidade, entretanto, não é mais autônomo o suficiente, algo pronto e inacabado, um dado de nascença. As referências para a composição desses sujeitos são resultantes das relações dos indivíduos mediadas com base em valores exemplares da cultura e da sociedade. Isso equivale a dizer que ainda se está lidando com modelos que permanecem um centro, no qual o sujeito pode espelhar sua identidade, embora o faça por interação,
com o tecido social, pela incorporação de sua simbologia e significados, alinhando indivíduo e estrutura. E temos também a questão que é colocada aqui, em que dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Essa é uma citação de Hall, Apô de Rocha. Então, só para falar bem brevemente dos autores, o Corpo Santo, né, que é o pseudônimo do José Joaquim de Campos Leão, então já tem essa colocação desse sujeito híbrido, desse alter no self, né, essa criação do pseudônimo. Ele era de Triunfo, Alegrete, depois ele chegou a morar em Porto Alegre e passar um tempo no Rio de Janeiro. Ele morou em Triunfo até os 10 anos, quando seu pai foi assassinado em um episódio que envolvia a Revolução Farroupilha, e Corpo Santo se mudou para Porto Alegre para estudar. Depois de casar, mudou-se para Alegrete, onde funda um colégio, trabalha como jornalista, vereador e delegado. Em 1862, começa a escrever sua obra e a ter transtornos psíquicos que acabam sendo diagnosticados como monomania. É internado, sofre com estigma e isolamento, e em um momento ele é internado em Porto Alegre, tem uma certa divergência entre os médicos, tem uma tentativa de interditar o Corpo Santo, né, ou seja, fazer ele perder os direitos dele, as posses, tudo mais, e ela não é endossada. Depois, outro médico é consultado no Rio de Janeiro e ele acaba, ao final, morrendo de tísica pulmonar, né, a tuberculose. Ele coloca também na obra dele uma proposta de reforma ortográfica, e como na época que ele viveu, ele não foi reconhecido, ele não conseguiu nenhuma editora para publicar a sua obra, ele acaba fundando uma gráfica para imprimir a sua obra. Né? Então, sua obra é composta por 9 volumes, a gente só conhece 6 desses 9 volumes. E aí a esposa do Assis Brasil, que havia feito doutorado sobre isso na PUC do Rio Grande do Sul, doa os volumes da obra que ela tinha ao acervo especial da PUC do Rio Grande do Sul. O Lear, nascido em 1812 e falecido em 1888, ele foi um escritor, ilustrador e pintor inglês, desenhista em publicações de zoologia, ilustrando manuais científicos. Ele viveu na época da Era Vitoriana, né? Então, as escolhas de ambientação, né, e mesmo os temas que ele trabalha tem a ver com a Revolução Industrial, tem a ver com o que acontecia no dia a dia, e as próprias figuras, ou o julgamento que ele faz acerca das figuras, refletem o olhar vitoriano do Lear. E a autora Maria Esther Maciel, que é escritora e professora de teoria da literatura e literatura comparada da UFMG. Então, no caso da obra da Maria Esther Maciel, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, a gente tem, inicialmente, na capa, o título recuado à esquerda e não centralizado, escrito com todas as letras minúsculas. Diversas linhas com espaçamento duplo acompanham o título e cortam a ilustração dos seres, que são interrompidos por linhas, e se escondem e se revelam no espaço aberto. Os seres, apesar de comuns, seres do cotidiano, foram selecionados para figurar nesta obra e causam estranhamento. A oposição em termos no título, que conta com uma enciclopédia pequena. Normalmente, enciclopédias contam com vários volumes e são extensas. É interessante pontuar aqui a escolha do termo enciclopédia, que teve sua origem com o filósofo e escritor francês Denis Diderot, idealizador e editor da enciclopédia. Então, nessa enciclopédia, temos diversos verbetes, né, de animais ou de plantas, né, e que são nomeados, descritos e ilustrados. E em todos eles fica evidente essa questão de híbrida, né, que ele é um, mas ele também pode ser outro.
Então, como Ana Maria Seca nesse slide, é uma espécie de gafanhoto que parece um graveto, anda devagar e se confunde com os galhos. Então, é um gafanhoto, mas parece um graveto e tem essa questão, né? Infelizmente, não dá tempo da gente falar mais. A Book of Nonsense é o livro do Edward Lear, né? O principal livro do Edward Lear, e ele foi publicado, depois foi republicado, e ele conta com vários limericks, vários poemas longos, os limericks que são esses poemas com a ilustração, e embaixo só 4 ou 5 versos, que normalmente o primeiro e o último se repetem, né? E eles normalmente têm uma rima. Então, no caso desse limerick, there was an old man of Peru who watched his wife making a stew, but once by mistake, in a stuff she did bake, that unfortunate man of Peru. Então, tem toda a questão, né, que no texto verbal tem a questão dele realmente sendo colocado por engano, né, no forno, e na ilustração a gente vê que ela parece que ela está colocando ele intencionalmente no forno e ele está tentando, né, levantar a perna, esticar o braço para não caber no forno. Então tem essa contradição, né, entre o texto verbal e o visual. E mesmo a questão dos papéis, né, homem e mulher, na era vitoriana, tal. Esse aqui é da direita, né, a gente tem as plantas nonsense, né, que também retratam uma coisa bem comum da época, né, que são os manuais de botânica e de zoologia, que o Lear ilustrou muitos, né, e temos o Corpo Santo, com a sua obra Enciclopédia aos 6 meses de uma enfermidade, com... Espera só um pouquinho. Que também inova em termos de formato, pois, apesar de se intitular enciclopédia, ser dividido em volumes, já vem como a segunda opção de título, 6 meses de uma enfermidade, que denota não só a flexibilidade de definições em relação à nomenclatura e definição de categorias, mas também o status de sua obra como um todo, que se equilibra entre uma enciclopédia, que organiza o conhecimento acumulado, e 6 meses de uma enfermidade, período em que uma doença não determinada tomou lugar, sem que tenha a motivação manifesta. Então, temos nesse poema, Incivilidade, essa questão da hibridização de gêneros, que vem mesclados em sua produção e que permitem uma mestiçagem e mesmo uma carnavalização de categorias, de horizontes de expectativas e gêneros, que é percebida no poema abaixo, que traz um castiçal, que tem tímpanos e ouvidos e sente dor, e que, após ameaçar o leão, presumivelmente o Corpo Santo, cujo nome era José Joaquim de Campos Leão, com seu braço e seu fogo, termina a ameaça com agradecimento. Incivilidade. O estalo de um dedo feriu-me os ouvidos, bateu-me nos tímpanos, com força tal que o castiçal, que tinha luz, sentindo a dor, pôs-se a gemer, pôs-se a chorar, e disse: se me tornar a bater, hás de sim ver o rigor do meu braço, o calor do meu fogo. Respondi-lhe: muito obrigado, leão, fica ao senhor latão. Então, a gente pode colocar aqui vários momentos em que a gente percebe, né, semelhanças e diferenças entre os três. Então, que semelhanças que a gente pode identificar entre Lear e Corpo Santo e Maciel? A enciclopédia, a organização do conhecimento, a taxonomia, as categorias, serialização, o nonsense em sua própria estrutura, tensões sendo construídas entre a forma e o conteúdo, entre a presença e a ausência do sentido, linguagem, incerteza, fragmentação, precisão construída na imprecisão, ausência de referências, armadilha de certezas, as regras do jogo organizando as referências ao mundo, e diferenças como objetivo, personagens, a língua, o contexto histórico, a estrutura, o gênero, a tradição, a forma pela qual subverte e reafirma a tradição. Uma outra coisa interessante da gente colocar são alguns itens, né? Se a gente pensar nos itens do modelo que eu criei, que fala, por exemplo, dos opostos, né? E da união de opostos, né? Então, a gente tem, por exemplo, no caso da pequena enciclopédia, ou do livro Longe Aqui, que é um livro de poesia incompleta, né? Da Maria Esther Maciel, ela diz:
um grilo trila num galho de orquídea e prevê a chuva no calor, né? Então, ou se não, nos opostos, um cão escuro em busca de refúgio e se encolhe e uiva sem pudor. Ou da oposição, o trevo tem tanto calor quanto frio em suas folhas, né? E aí a gente tem aqui, no caso do Corpo Santo, né, momentos em que ele une o café ao gelo, o quente ao frio, unindo, portanto, os opostos. E é nessa união de opostos que vive o nonsense. Ou também, se a gente colocar a questão da ausência de referências, né, ou mesmo a incerteza, que a gente pode entender como, por exemplo, nesse trecho, não sei se tem sede ou se procura algum ígneo e escaldante molho para sua fome, né? Ou aquele homem ruivo na mesa ao lado carrega uma expressão indefinida, estaria atormentado ou apenas triste? Ou, no caso do Lear, muitos locais geográficos criados e caracterizações de personagens refletem essa ausência de referências. Ou, no caso do Corpo Santo, em um de seus poemas, uma batata fala com o autor, em outro, uma pena conversa com o poeta. Então, aí tem uma série de coisas que a gente poderia falar, né? Mas, infelizmente, a gente não tem tempo aqui. Então, aqui estão as minhas referências. E muito obrigada por poder participar aqui desse evento com vocês. E eu acho que é isso. Acho que já deu o tempo, né? Obrigado, Fernanda. Isso mesmo. Só para a gente ter certeza aqui, né, a Lidiane não está na sala, né, que seria a primeira comunicação. Então, a gente encerra aqui com a comunicação da Fernanda sobre Corpo Santo, Eduardo Lear e Maria Esther Maciel, que há 2 semanas, tá, gente, foi empossada como membro da Academia Mineira de Letras, tá, a mais recente acadêmica aqui da AML. Obrigado, Fernanda, pela sua apresentação. Bom, acho que a gente pode abrir aqui para um debate, se pessoal, tem pessoas aqui que estão em outras sessões, né, de amanhã e depois. Marcos Palheta mesmo, que esteve conosco no simpósio ano passado, né, Marcos? Acho que tem outra pessoa que também, o ano passado, esteve aqui no simpósio, que foi o Walter, se eu não me engano, também participou desse simpósio no encontro da Bralic do ano passado. Sejam bem-vindos novamente aqui, viu, Marcos e Walter, bom reencontrá-los também. Bom, se vocês tiverem perguntas, gente, podem colocar aqui para os colegas que... Desculpa. Os colegas que fizeram suas apresentações, expuseram aqui os seus textos. A gente tem um tempinho ainda para esse debate. Roberto, pode falar, por favor. Boa tarde, mais uma vez. Você falou a turma, não são os coordenadores ainda, ou deixa para o pessoal? O que você acha? Ou deixa aberto aí? Eu acho que pode falar sim, Roberto. A gente vai instigando aqui para o pessoal falar. Maravilha. Eu fiquei aqui muito atento às apresentações, né? Eu gostei muito da diversidade de temas, autores, né, que foram apresentados aqui. E eu tenho uma questão para cada uma, né? Primeiro, o Gleidson. E são questões assim, gente, que eu vou tentar fazê-las no sentido no esforço de trazer sempre a discussão que a gente está fazendo para uma perspectiva, vamos dizer, ética e estética da relação com a vida, tá certo? Não propriamente uma discussão no texto, mas do texto para o mundo, né? É esse esforço que eu quero fazer. Então, Gleidson, você traz aí uma discussão muito curiosa, é uma palavra que foi usada muito por você, né? É curioso, é muito curioso. Sobre essa questão da peripécia, né? E a literatura na contemporaneidade. Eu me recordo de um prefácio do Borges ao livro do Casares, do Bel Casares, né? A Invenção de Morel, em que ele trata dessa questão, né? Ele
diz assim, olha, qual a dificuldade hoje de escrever uma boa história? Qual a dificuldade hoje em se estabelecer uma narrativa com começo, meio e fim e ser uma boa história, né? E a minha questão transita por aí, sabe? Porque, pelo menos nas falas todas que eu percebi das apresentações, né? Claro que o vínculo das apresentações está também com o tema do simpósio, né? É inegável, mas isso me sensibilizou para essa questão, né? Parece-me que cada vez está mais difícil contar uma história simples, né? Uma história bem narrada, bem construída. É preferível, né, o estabelecimento de um descentramento total, né, usando uma expressão que foi usada aqui, de um hibridismo pleno, né, que é tão recorrente que está ficando meio chato, sabe? Da minha perspectiva, está ficando meio xarope, sabe? E é uma provocação mesmo, Gleides. O que você pensa sobre isso, sabe? Será que a gente perdeu a capacidade de contar boas histórias sem necessariamente fazer esse recurso, sabe? Tomar esse recurso a, a uma instabilidade quase que completa, desnorteante, né? Essa é a questão para ti. Eu não sei se eu já posso fazer para todos, Josué, ou a gente faz para cada... né? Então, não sei se você entendeu, Gleides, né? A minha preocupação, né, nesse sentido. Para Márcia, né, por Márcio, está aí o Márcio ainda? Está aí o Márcio Camilo, perdão. Eu perguntaria para o Márcio, gostei muito do relato sobre o conto, né, A Cerca. Eu pergunto para você, Márcio, qual a contribuição do conto A Cerca para a perspectiva ética e estética da sua existência? Não da nossa, mas da sua. É que a gente entendeu bem, você fez uma boa exposição do conto, né? Mas eu gostaria de ir para além do conto, né? Esse encontro entre o mundo da obra e o mundo do leitor. Bianca, acerca do Blind Light, né? Eu queria saber, nós estamos chegando com a relação com a literatura na contemporaneidade, com a impossibilidade da experiência estética? Porque quando você me leu os textos aí, né, da autora eleita por você, não sei, né, mas da minha perspectiva, é praticamente um encontro após a leitura com praticamente nada, né? Ou seja, sabe, assim, um processo de dessensibilização quase que completa, né? E eu te pergunto, nós estamos aí em vias da impossibilidade da experiência estética a partir desse texto literário? E não fica diferente com a Fernanda, né? Com nonsense literário, né, Fernanda? Que eu me pergunto, como pensar, e te pergunto, como pensar na experiência de vida do sujeito a partir de tal conceito, né? E, curiosamente, né, usando a palavra do Gleidson, né, você, ao apresentar esse descentramento quase completo, você volta a uma estrutura com a necessidade de ordenar as coisas. Então, quer dizer, ao fim e ao cabo, aliás, usando uma palavra expressão do José, ao fim, mas não ao cabo, o que eu percebo é o seguinte, que nós vamos caminhar por essa linha, por essa trajetória aí, contemporânea, usando uma palavra lá do Gleitz, um certo apagamento, né, do sujeito, e, de repente, a gente se vê numa necessidade de recuperar um ordenamento. É isso, então? Essa é a trajetória? Obrigado, gente. Parabéns a cada um e a cada uma pelas excelentes comunicações. Obrigado. Agradeço, Roberto, a pergunta. É difícil, né, a gente pensar, porque, a princípio, a gente teria que definir o que é uma boa história, né? Porque fica difícil você fazer história simples ou fazer uma boa história, não quer dizer nada se a gente não determinar o que seria isso, né? E boa parte da produção contemporânea que eu gosto talvez esteja nesse campo, desse descentramento, né? Sebald é um cara que eu gosto pra caramba, Anéis Saturno é um dos meus livros favoritos e eu acho que ele passa por aí.
E também, assim, acho mais complexo ainda porque eu acho que não todo foi abandonado essa ideia da formulação ou desse cuidado com a forma, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Desonra do Coetzee, a gente ainda tem ainda um trabalho com a forma, né? Você tem lá um paralelo muito bem criado. Agora, assim, uma opinião, né? Eu acho que, em geral, há uma valorização a esse tipo de literatura descentralizada, porque a cultura de massa tomou posse dessa coisa que tem o que eu quis chamar de clímax, né? O Rancière fala que é a falta da peripécia, mas a peripécia, para mim, é o equivalente do clímax. Dificilmente você vai ter um filme de Hollywood sem clímax. Entende? Acho que se aplica ao mesmo à literatura. E o que acontece, diferentemente do cinema, na verdade acontece o mesmo que o cinema, mas assim, o grande público prefere as narrativas climáticas, né? Você prefere as coisas que em algum momento tem uma virada espetacular, um filme, um livro. E já eu imagino que a academia ela prefere justamente o oposto, né? Aquilo que se opõe à cultura de massa ainda, né? Mesmo que a gente tenha avançado nesse sentido, né? E inclusive os estudos identitários de outra de outro campo eles sejam importantes hoje, mas eu acho que a gente ainda tende a ver tipo uma coisa como Harry Potter, que você está cheio de peripécias, de viradas, como coisas que são um pouco menores, né, talvez no sentido estético. Né? Eu tinha uma professora de filosofia na UFOP que ela tinha uma observação muito interessante, que ela falava que a própria... Nossa, nem sei se tem vínculo com isso, mas eu vou terminar esse pensamento. Né? Ela falava que as obras mais tristes elas são mais valorizadas desde Aristóteles, da poética. Ela falou, se você notar o Oscar premia ainda hoje filmes de drama e não comédia. Entende? Até porque a poética aristotélica ela valoriza a tragédia, em detrimento da poética, né? Em detrimento da comédia, que são homens piores que nós. Né? Eu acho que há uma certa equivalência, eu acho que nós, acadêmicos, ainda privilegiamos esse tipo de narrativa mais complexa, né? Que se opõe à cultura de massa. Então, se eu estou opinando, né, eu acho que seria por aí. Embora eu discorde de ti levemente, porque eu acho que ainda existe sim uma boa fabulação. Eu estava conversando com uma amiga minha, a gente pretende lançar um artigo em breve, e ela gosta muito de Ana Paula Maia, e a gente estava pensando em combinar o vir. Ana Paula Maia é uma autora brasileira contemporânea que ainda é muito estruturalmente clássica, de clímax e tudo mais. Entende? Eu acho que ela ainda faz esse trabalho com a forma que vai levar a peripécia e tudo mais. Mas obrigado. Mastro, fique à vontade. Opa, posso falar? Obrigado. Em relação à pergunta, né, o que o conto, ou até mesmo um livro, pode dizer para a gente hoje em dia, para mim, né, no caso, ele perguntou, para minha existência, não é? É o reconhecimento, é claro, e antes de tudo, de que, na realidade, o que mais importa para a gente é o futuro. Embora nós tenhamos passado, e a gente só se recorda desse passado a partir de um ultrapassamento, né? A partir do momento em que a gente se dirige para aquilo que ainda a gente não é. Então, na realidade, o que importa para mim, na realidade, hoje em dia, é a tese, que ainda não foi feita, não a dissertação que foi feita. O que angustia, na realidade, é aquele futuro, né, que nós, de uma forma ou de outra, projetamos para frente, não é? Então, nesse sentido, a angústia ainda, e eu compreendo isso em lendo tanto ali o ponto em si, quanto o referencial teórico, como o Heidegger, né, de Ser e Tempo, o Sartre, de O Ser e o Nada, é justamente esse futuro ainda para o qual ainda nós estamos nos dirigindo, não é? Então, assim, as coisas que se avizinham, aquele projeto que ainda não foi realizado, é isso ainda que chama a atenção. E como, às vezes, a ausência de projeto importa, sim, em uma paralisação do tempo, e isso significa também tédio, isso significa também
de uma certa forma ou de outra, um aniquilamento do homem, não é? Então, hoje em dia, ao ler o conto, e outros contos, e outros livros, obviamente, não é? O tema do existencialismo, ele é um tema sempre presente nas obras, porque eu me lembro de um ensaio do Heidegger, ai meu Deus, como é que é? O que é filosofia, em que ele vai dizer lá no finalzinho desse ensaio, tá até naquela coleção Os Pensadores, que é uma publicação autônoma, né, ali do Ernildo Stein, né, pela Vozes, ele vai dizer no finalzinho ali, né, o Heidegger dizendo que a filosofia e a literatura, elas realmente compõem as alturas, só que na realidade elas são montanhas diferentes. E eu percebo aí, em detrimento da filosofia, o apelo superior da literatura, que vai discutir temas, ao falar da vida das personagens, ao falar do prosseguimento, né, mesmo que seja numa história linear ou tradicional, aí para frente, como na realidade através dos sentimentos das personagens, através da história que é contada, a superioridade, às vezes, em relação à filosofia, que às vezes tem um discurso abstrato, não é? E um pouco longe desse cotidiano e mais imediato, não é? Tanto que eu, na dissertação, que acabou, eu peguei um livro de um professor da Universidade Federal de Goiás, não é, que é o Existencialismo e a Literatura Brasileira, apesar do existencialismo não é ser uma produção ali mais francesa a partir da década de 40, segunda metade da década de 40, ali, o pós-guerra, não é? É como, na realidade, ele vai aplicar então, a produtividade do existencialismo a uma literatura desde o século XIX, não é? Eu mesmo, embora eu não tenha tematizado, não tenha sentado para fazer isso, mesmo em relação ao próprio José de Alencar e aos primeiros livros do romantismo ali, do José de Alencar, como nós podemos abordá-lo em termos existencialistas. E justamente nesse prosseguimento rumo ao futuro e a paralisação do futuro. Não é essa contraposição, né, que o Sartre vai fazer entre o em si e o para si, sendo mais técnico e mais chato, talvez, aquilo realmente que dá para vislumbrar em muitas outras histórias. Então, esse conto, ele chama a atenção justamente para isso, não é? Que o que mais incomoda a gente é aquilo que ainda não foi realizado. Muito obrigado aí pela pergunta. Achei uma pergunta bastante interessante, sim. Obrigado, Márcio. Bianca, fique à vontade também para responder ao professor Roberto. Então, a pergunta era precisamente se o poema Blind Light estaria esvaziado de experiência estética, né? E eu acredito que não. Eu acredito que por estar cheio de experiência teórica, o poema não deixa de ter experiência estética. Eu acho que a questão é justamente entender que essa dobra ao teórico causa exatamente uma multiplicidade de sentidos e também de experiências, e não um esvaziamento, pensando de uma maneira bem deleuziana. E isso acontece mais visivelmente no poema No Tubo de Ensaio, do que ainda no Blind Light, que seria o poema mais radical, nesse sentido de provocar uma interpretação do esvaziamento estético. Porque o poema se torna ao mesmo tempo um ensaio. Ele é publicado junto com ensaios, né, da maneira mais tradicional possível, só que no formato de um poema. Mas, ao mesmo tempo, também no formato de ensaio, porque ele tem referências bibliográficas, ele tem citações, ele discorre sobre a ideia de teste, mas, ao mesmo tempo, ele traz experiências pessoais da autora, situações em viagens, situações de conversas com pessoas que ela achou esteticamente conveniente para se tratar naquele poema. Então, eu acho que o viés seria mais o viés da multiplicidade, não do vazio.
A ideia de que as coisas podem ser mais de uma ao mesmo tempo. O poema pode ser ensaio e o ensaio pode ser também poema. Tudo certo, Roberto? Tranquilo. Obrigado, Bianca. Fernanda, também, fique à vontade para a sua resposta. Eu achei muito interessante a pergunta, muito pertinente, então agradeço de início a pergunta. E você na pergunta citou algumas coisas, né, como apagamento do sujeito, caos e desordem, a busca da ordem, e perguntou se a gente é incapaz agora de contar uma boa história, né? Eu acredito que as epistemologias, elas passam por ciclos e por várias mudanças paradigmáticas. Então, o sujeito passou por transformações na filosofia e a literatura refletiu isso, né? Então, tem até essa ideia, né, que você falou da vida, né, do sujeito refletida na literatura, tem alguns têm essa noção de que a arte tem a forma né, do olhar do artista, da vida do artista, mas, de qualquer maneira, conforme o sujeito vai se fragmentando, né, na contemporaneidade e se revelando como eternamente em processo, né, inacabado, o caos ele é reinterpretado e é atribuído à experiência um novo sentido, né? E esse novo sentido, ele exige a busca de uma nova ordem, que organizará e afirmará a experiência, né? Então, eu acho que, na verdade, nesse sentido, não se trata de a gente não conseguir criar uma boa história, mas é que agora essa boa história, ela passa por esse mesmo processo que o próprio sujeito contemporâneo está passando, né? E é refletida nessa literatura contemporânea dessa forma. Maravilha, Fernanda, obrigado. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui. A Rafaela, que é a nossa moderadora aqui, ela colocou um lembrete de que, caso a gente queira estender a conversa, né, após o horário, tem uma sala do café que está aberta também no Meet. Infelizmente, eu não consigo ficar para essa extensão de conversa. Eu tinha alguns comentários aqui para as 4 pessoas, para as 4 apresentações que foram feitas aqui, mas eu posso encaminhar pelo e-mail, isso em função de um compromisso pessoal que eu não consegui adiar, né, que eu tenho agora às 16 e pouquinho, mas eu agradeço imensamente a vocês aqui pelo interesse em apresentar aqui esse simpósio proposto por mim e pelo professor Roberto. Nós estamos aqui numa distância espacial gigantesca, né, Roberto? Eu quase chegando no Espírito Santo e você lá no norte, no meio do Tocantins, mas ainda assim, Roberto é uma pessoa que está sempre presente, porque é um grande amigo, um amigo de longa data, né? Te agradeço, Roberto, também pela parceria, por aceitar aqui coordenar esse simpósio comigo. A vocês que apresentaram, muito obrigado pelas apresentações. Estejam conosco, caso tenham disponibilidade. Nós temos ainda mais 4 sessões, amanhã pela manhã, entre 8 e 10 da manhã, à tarde no mesmo horário, né, entre 14 e 16 horas, e quarta-feira se repetem os horários também, 8 da manhã e 14 horas, né, a última sessão, a quinta sessão. Bom, foi um prazer, agradeço a vocês pela presença, é um prazer conhecê-las, e um grande abraço, espero encontrá-los amanhã novamente, tá? Muito obrigado. Roberto, fique à vontade também. Tá? Eu quero agradecer a cada um e a cada uma aqui presente, né? E as minhas questões são questões mesmo para provocar, para dar uma animada, né? Eu acho que a gente precisa nos lançarmos, né, as questões que nós nos propusemos mesmo, né? Agradeço, Fernanda, Bianca, Gleidson, Rafaela. Rafaela é a nossa mediadora, né? Alf, Maicon, Marcos e Walter, né? E espero que a gente esteja junto aí nessa caminhada, tá? Um grande abraço. Prazer, um abraço. Tchau, prazer, muito Um abraço, obrigada. gente. Boa tarde. Até logo.